Aula 7, capacitor. Capacitor em corrente contínua. Capacitores são dispositivos que são usados essencialmente para armazenar cargas elétricas. Basicamente, um capacitor consiste de duas placas metálicas de área S, separadas por um isolante de espessura D. O símbolo ele tem a ver com esse tipo de capacitor, que é o capacitor de placas planas e paralela. Esse é o símbolo mais geral. Capacitância é uma medida da capacidade que tem o dispositivo de armazenar cargas elétricas. É similar a uma caixa d'água. O volume determina qual a capacidade da carga da caixa de guardar água. O seu valor, a medida da capacitância, é especificada em farads, o símbolo F maiúsculo. E essa capacidade depende das dimensões, isto é, da área das placas, da distância entre elas e do material de que é feito o dielétrico, o isolante que separa as duas placas. No caso de um capacitor de placas planas e paralelas, de área S em metros quadrados, separado por uma distância D em metros, a capacitância será dada por C é igual K vezes ε0 vezes S dividido por D. ε0 é a permissividade dielétrica do vácuo e vale 8,85 picofarads por metro. K é a constante dielétrica do material. Por exemplo, o vidro, K vale 4,5 e o vácuo vale 1. Então, pela expressão, podemos verificar que a capacitância ela é tanto maior quanto maior a área ou menor a distância entre as duas placas. A relação entre a tensão aplicada em um capacitor e a carga elétrica que ele vai armazenar e a capacitância em um capacitor é dada pela expressão Q é igual a U multiplicado por C. O que acontece quando ligamos um capacitor a uma bateria? Esse capacitor ele vai se carregar. De que jeito? Elétrons se deslocam da placa que está ligada ao terminal positivo da bateria. Então, elétrons se deslocam da placa superior para a placa inferior, de formas que começa a aparecer uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial vai crescer, vai aumentar até o valor da bateria. Quando a tensão entre as duas placas atingir a tensão da bateria, cessa esse fluxo de elétrons livres, que é da placa positiva para a placa negativa. Desta forma, após o capacitor estar carregado com uma carga Q, podemos calcular qual é o valor dessa carga se soubermos qual é a tensão e a capacitância. Por exemplo, se a capacitância for de 100 microfarads e a tensão adquirida 10 volts, a carga que ele vai armazenar vai ser de 1 milicoulomb. Então, quanto maior a tensão e ou a capacitância, maior a quantidade de carga armazenada. Portanto, maior quantidade de energia armazenada. Existem diversos tipos de capacitores em função do material que é utilizado na sua construção. E cada capacitor tem uma aplicação específica. Por exemplo, os capacitores eletrolíticos, eles são utilizados nas fontes de alimentação, principalmente, devido à sua alta capacitância.
pode atingir valores da ordem de farads. Nesse caso, nós temos o eletrolítico com terminal radial e o eletrolítico com terminal axial. Observe que é muito importante indicar o terminal negativo e o terminal positivo, porque ele não admite tensão aplicada o contrário. Se a gente aplicar uma tensão o contrário, pode ocorrer danos, vão ocorrer danos no dispositivo. Nós temos capacitor de poliéster, cerâmico, tântalo. Aqui no caso é o símbolo do capacitor eletrolítico. É importante notar que ele tem polaridade. Repetindo mais uma vez. Então, os capacitores polarizados, em geral, para valor maior que 1 microfarads, são principalmente os eletrolíticos e os capacitores de tântalo. E é importante ter cuidado, muito cuidado, ao ligar esses elementos no circuito. O terminal positivo dele tem que estar ligado do lado de maior potencial, do lado positivo da bateria, ou da tensão de maior potencial. Se nós invertermos a polaridade de um capacitor eletrolítico, podem ocorrer danos severos. Ele vai, com certeza, sofrer danos severos. Então, evitar isso aqui. Essa situação não pode existir. Capacitores não polarizados. Então, existem de diversos tipos, como dissemos, e valores. O símbolo mais geral é este, de um capacitor mais geral. Por exemplo, quando vem um 0.1, significa 0,1 microfarads. Mas poderia ter essa outra representação, ser 100 N, 100 nanofarads, que é a mesma coisa que 0,1 microfarads. Na realidade, essa forma de especificar poderia até ser KPF, quilopicofarads, que é a mesma coisa que 100 nano, que é a mesma coisa que 0,1 micro. Então, 100 nano, mesma coisa que 0,1 micro. E essa forma de especificar, 102, o primeiro número é o primeiro dígito, no caso 1. O segundo número é o segundo dígito, no caso 0. E o terceiro número é o número de zeros, no caso 2 zeros. E o valor é dado em PF, picofarads. Então é 1, 0 seguido de 2 zeros, 1000 PF, ou 1 nano. Então atenção, portanto. Também nós podemos ter o capacitor com faixas coloridas. Então, nesse caso, é usado o código de cores, que é o mesmo código para resistores, principalmente para capacitores de poliéster. Então, o primeiro dígito, primeira cor, segundo dígito, número de zeros, a tolerância e a máxima tensão. Então, no exemplo em questão, vermelho, que é 2, violeta, que é 7, amarelo, que é 4. Portanto, o valor deste capacitor é 2,7 seguido de 1, 2, 3, 4 zeros. E o valor, novamente, é dado em picofarads. Então, o valor desse capacitor é 270.000 PF, ou 270 nano, ou 0,27 micro. E a sua tolerância, neste caso, como é verde, é 5%, podendo ser 20% ou branco 10%. E a máxima tensão, no caso, é amarelo, é 400 volts. É muito importante essa especificação de máxima tensão. Quando você compra um capacitor, você leva basicamente duas especificações: a capacitância e a máxima tensão. São duas especificações importantíssimas. Então, a máxima tensão pode ser marrom, 100 volts, vermelho, 250, amarelo, 400. Outro exemplo, amarelo, 4, violeta, 7, laranja, 3, preto, 20 e vermelho, 250. O valor nominal, portanto, 4,7,
seguido de 3 zeros, 47.000 PF, 47 nano ou 0,047 micro. Isso é como o código de cores para resistores. Você tem que treinar muito para guardar. Se você não fizer isso, você não vai aprender. Capacitores variáveis. Como é que a gente varia a capacitância? Ou variando a área ou variando a distância entre as placas. O mais comum é variar a distância entre as placas. Esse é um capacitor mais antigo, praticamente não existe, onde as placas elas entram ou saem, placas fixas e placas variáveis. Esse é o símbolo. Hoje em dia é usado um dispositivo eletrônico chamado de varicap para variar a capacitância. Esse é um capacitor de uso bem específico, ele é chamado de trimmer, é feito um ajuste com uma chave de fenda e depois não se mexe mais nele. Capacitor em CC. Vamos supor então que nós temos esse circuito que tem uma capacitância, tem uma resistência e nós fechamos essa chave no instante t igual a zero. O que vai acontecer? Nós vamos ter aquele fluxo de elétrons, tá, se deslocando da placa que está ligado do lado do polo positivo da bateria, indo para outra placa. Então agora nós temos uma resistência que vai dificultar este fluxo. Portanto, vai levar um tempo maior para que este capacitor se carregue. Aqui está sendo representado o sentido convencional da corrente, que é contrário ao fluxo dos elétrons livres. Então nós temos aqui um circuito, uma malha, onde nós temos três tensões. A tensão da bateria, que é fixa, VCC, VR, que é a tensão na resistência, que é R vezes I, e a tensão no capacitor. Se admitirmos, se a tensão no capacitor inicialmente é zero, quer dizer, o capacitor está inicialmente descarregado, no instante t igual a zero, quando a chave é fechada, toda a tensão da bateria vai estar onde? Vai estar em cima da resistência. Então, VR no instante zero, tensão na resistência no instante zero, mais a tensão no capacitor no instante zero é igual a VCC. Como VC no instante zero é zero, então a tensão na resistência, na hora que a chave é fechada, é máxima e vale VCC. Quer dizer, a corrente, na hora que a chave é fechada, ela é máxima. Isso é muito importante. Quer dizer, o capacitor se comporta como um curto-circuito. Então a corrente ela assume um valor máximo. Neste caso vai ser VCC dividido por R. E o capacitor começa a se carregar. Portanto, VC começa a aumentar. É lógico que o VR começa a diminuir. E, consequentemente, a corrente também vai diminuir. É lógico, depois de um certo tempo, que depende essencialmente de C e da resistência, o capacitor estará totalmente carregado. O que significa isso? A tensão nele vai ser praticamente igual a VCC. Nós temos aqui o comportamento do circuito na forma gráfica. Aqui nós temos a tensão no capacitor e aqui a tensão na resistência. Aqui é o instante que a chave é fechada. Então vejam que no instante que a chave é fechada, a tensão na resistência é máxima. É 12 volts, admitindo que o VCC é 12 volts. E a tensão no capacitor é zero. O que acontece então com a tensão no capacitor? A tensão no capacitor vai aumentar, tendendo para 12 volts. Ao mesmo tempo, a tensão na resistência vai diminuir, tendendo para zero. E nós tiramos algumas conclusões muito importantes. Primeiro, do ponto de vista físico, não existe movimento de carga, não existe corrente através do capacitor. Como vimos, a corrente é pelo circuito externo. São os elétrons que se deslocam externamente de uma placa para outra. Lógico, nós representamos o sentido convencional, que é contrário ao movimento dos elétrons livres. A outra conclusão importantíssima, a corrente no capacitor está adiantada em relação à tensão no capacitor. Quer dizer, no instante inicial, a corrente é máxima e a tensão ela é zero. Então existe uma defasagem entre
a corrente e a tensão. O tempo para o capacitor se carregar totalmente depende da constante de tempo. O que é a constante de tempo? É o produto RC. Nós costumamos usar a letra grega tal para representar a constante de tempo. Se o R é dado em ohms e o C em farads, a constante de tempo é dada em segundos. Essa constante de tempo, ela dá uma medida da carga do capacitor, do tempo que leva para carregar. Na prática, são necessários 4 constantes de tempo para o capacitor se carregar totalmente. Então, após 4 constantes de tempo, a tensão no capacitor é igual a VCC e a tensão na resistência é zero. Consequentemente, a corrente no circuito vale zero. Então, eu digo que o capacitor está carregado. Equações. A equação que rege o comportamento do gráfico da carga é esta. VC em função do tempo é igual VCC multiplicado por 1 menos E elevado a menos T dividido por RC. Calma que não é uma coisa do outro mundo. Esta função é chamada de função exponencial. E este E é a base do logaritmo neperiano. Tem lá um valor, 27182, que nem o π. É 2718228, etc. A equação que dá a tensão na resistência, por outro lado, vai ser VR igual VCC multiplicado por E elevado a menos T dividido por RC, dividido pela constante de tempo. Então, vamos verificar o que acontece com o circuito usando as equações. Para t igual a zero, se eu substituir na expressão de VC, fica VC no instante zero é igual, fica E elevado a zero, e a gente sabe que qualquer número elevado a zero é 1, então dentro do parênteses fica 1 menos 1, portanto a tensão no capacitor vai valer zero no instante zero. Na expressão de VR, no instante t igual a zero, o que acontece? Fica E elevado a zero, que é 1, portanto a tensão na resistência no instante zero vale 12 volts, que é esse instante aqui, ó. Esse instante aqui. O que acontece após uma constante de tempo? Vamos supor que a constante de tempo é 2 segundos. Para esse gráfico aqui é 2 segundos. Então, se nós substituirmos na expressão de VC, VC de uma constante de tempo é igual. Fica E elevado a menos T dividido por RC. Portanto, fica E elevado a menos 1. Efetuando esta operação, resulta 0,63 de VCC. Se a bateria tiver valor 12 volts, então é 0,63 de 12, que dá 7,56 volts. Na expressão de VR, VR, após uma constante de tempo, a tensão cai para um valor de 4,44. Se nós somarmos esses dois valores, deve dar 12 volts. Não esquecer que em qualquer instante, a soma da tensão na resistência com a tensão no capacitor é igual a VCC. Então, no instante t igual a 2 segundos, que é uma constante de tempo, o valor da tensão no capacitor vale 7,56 e o valor da tensão na resistência 4,44. Teoricamente, de acordo com a equação, o capacitor vai estar totalmente carregado após um tempo infinito. Na prática, não há necessidade de esperarmos um tempo infinito. Bastam 4 constantes de tempo para que a tensão no capacitor atinja 98% da tensão da bateria. No exemplo, 11,76 volts. Do ponto de vista prático, isso é praticamente igual a 12 volts. Então vejam que este gráfico, ele tende, os matemáticos dizem que ele tende assintoticamente para a linha de 12 volts. Só vai atingir o 12 lá no infinito. Ok? Da mesma forma, a tensão na resistência só vai ser zero por um tempo infinito. Na prática, veja que 4 constantes de tempo, que aqui 8 segundos, vejam que praticamente eu posso dizer que a tensão no capacitor é 12 volts. O capacitor está totalmente carregado. Da mesma forma, a tensão na resistência é praticamente zero.
Descarga do capacitor. Vamos admitir que o capacitor está totalmente carregado, tem 12 volts de tensão. Como fazer para descarregar? Deve haver um condutor entre as placas para que ele se descarregue. Por exemplo, se nós simplesmente ligarmos uma placa a outra, a descarga vai ser instantânea. Então, se for um fio, a descarga é instantânea. Caso contrário, se existir uma resistência, vai demorar para descarregar o capacitor. Então, aqui nós temos a curva de descarga, admitindo que existe uma resistência em série. E esse tempo para descarregar depende de quem? Novamente, da constante de tempo, do produto RC. Quanto maior for o R e ou o C, mais lentamente esse capacitor vai se descarregar. Ou o contrário, se RC for pequeno, ele se descarrega rápido. Por exemplo, se o R for praticamente zero, é uma descarga instantânea. A equação que dá a descarga é esta, VC é 12 multiplicado por E elevado a menos T dividido por RC. Então, para uma constante de tempo, a tensão no capacitor vai ser 4,4 volts. Associação de capacitores. Podemos associar capacitores em série e em paralelo. Em série, quando associamos capacitores em série, o equivalente é calculado desta forma, da mesma forma que nós usamos para calcular resistores em paralelo. Quer dizer, o equivalente vai ser menor que o menor dos valores da associação série. Por exemplo, para 2 em série, é o produto dividido pela soma. Capacitores em paralelo, que é o caso mais comum. Quando associamos em paralelo, o equivalente é obtido desta forma, é a soma. É fácil de compreender, porque a área aumenta, a área para armazenar a carga. Então, associando-se em paralelo, aumenta o valor da capacitância. Capacitores polarizados. Quando a gente associa em série, se mantém a polaridade. Então, vejam o que acontece. Mas nós podemos fazer o seguinte, nós podemos associar 2 capacitores em série para obter um capacitor despolarizado, fazendo desta forma, o menos com menos, sobra os 2 mais, ou o contrário, menos, mais, menos. E por fim, para associar em paralelo, obrigatoriamente, no caso de capacitores polarizados, o polo positivo tem que coincidir, e o polo negativo também. Então, 100 micro em paralelo com 100 micro dá 200 micro. Isso aqui é muito usado quando construímos fontes, colocar capacitores eletrolíticos em paralelo. Muito bem, então dessa forma terminamos a nossa aula sobre capacitores e até, portanto, a próxima aula.